Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, internautas, amados irmãs e irmãos, amigos que estão também na nossa live. Graça, paz, amor e misericórdia. Eu saúdo a amada igreja do Senhor, que diz a palavra de Deus em Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai de mim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troca o teu fardo com o fardo de Jesus, amados, e Ele é leve e é restaurador. Amém? O tema da nossa mensagem: a fé que vence. As maneiras como Deus trabalha são mais elevadas do que podemos imaginar. O texto básico é 1 Samuel 17, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-eis a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Deus seja louvado. Oh, aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o pão da vida, Senhor, será servido, que é a sua palavra, que entrará, Pai, pelos nossos ouvidos espirituais, pois a tua palavra é viva, Pai. Amados irmãos, estamos aqui
para glorificar somente a este Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós. Estamos aqui para glorificar, para exaltá-lo, para dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus médico, o Deus advogado. Senhor, estamos aqui prestando honras e glória. Também, senhores internautas que estão assistindo, Paizinho, traga-nos, Pai, as bênçãos, Senhor, emanadas dos altos céus como chuvas serôdias, sobre cada situação, sobre cada coisa, Senhor, que precisamos de Ti, porque, Pai, nós estamos submissos à Tua vontade, e sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, e como disse no início da oração, Senhor, nos dê olhos iluminados e ouvidos espirituais, Pai, para entender o Teu recado. Assim nós oramos, assim nós cremos, e assim bendizemos o Teu nome e glorificamos o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigada. Igreja triunfante, igreja vencedora, amém? Filhos de Deus. Esse texto que retrata esta luta tem lições, princípios muito importantes para nós nesta manhã, amém? Nós estamos vivendo um tempo muito atípico. De vez em quando parece que você não está acreditando na realidade dos fatos. Não parece uma realidade. E todos nós temos sonhos, tantos planos, projetos, e tudo aquilo que você planejou precisa ser revisto, repaginado. Surgem situações inesperadas, não é mesmo? Como na época da pandemia da Covid, o mundo todo, tantas pessoas ceifadas, as agendas das igrejas, Senhor, mudaram, comércio fecharam. Quem de nós poderíamos esperar isso? Não é verdade? Um vírus tornou-se o quê? Um gigante que amedrontou o mundo. E este texto básico fala de quê? De gigantes. E gigantes parece que é tudo aquilo maior que você, tudo aquilo que te ameaça, tudo aquilo que se põe no seu caminho para te desorientar. Existem gigantes fora de nós, que está, como por exemplo, uma causa na justiça, depende daquele juiz. Existem gigantes dentro de nós que nós mesmos criamos no laboratório do medo, da insegurança, da ansiedade e tudo aquilo que se opõe no nosso caminho. Para quê? Para nos desorientar.
O gigante pode ser também uma doença, uma crise econômica, uma separação, um relacionamento conturbado, causas sérias a serem resolvidas no seu ambiente de trabalho, que depende somente de você. Perseguição, depressão, estou falando de gigantes, amém? Eu não sei quais são os gigantes que ameaçam vocês, mas posso te dizer, o maior dos gigantes é o pecado, um vício que descontrola totalmente a sua vida. E pergunto, como vamos lidar com isto? Como vamos lidar? Amados, fazer desta crise de uma bênção para a sua vida. Mas, pastora, não é fácil não, eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim e não é fácil para ninguém. É lembrarmos que não estamos sozinhos e que Deus está conosco, nos ensinando, nos protegendo. E eu gostaria de lembrar aqui, amados, de dois personagens históricos que formaram nas suas crises, que se formaram nos gigantes da vida deles, instrumentos de bênçãos para outras pessoas. Mas como, pastora? Vejamos. John Milton, o renomado poeta inglês, ficou cego devido a uma doença ocular progressiva por volta dos seus 44 anos de idade. Ele transformou sua privação visual em uma nova forma de percepção. Ele escreveu o grande clássico, Paraíso Perdido. Quem conhece? Conhece? Ludwig Beethoven, esses todos conhecem, um compositor regente, um grande pianista alemão, considerado um dos gênios da música clássica. Particularmente, eu gosto muito de Beethoven. Sua história é marcada por um talento musical precoce, a sua luta contra a surdez progressiva, que começou, sabe, com 27 anos, e o tornou completamente surdo aos 48 anos. Mesmo surdo, ele continuou a compor algumas de suas obras, e a mais famosa foi a Sinfonia número 9, em Ré menor. Pergunto, o que você faz numa dessas situações? Ou melhor, o que nós podemos fazer? Foi falado sobre os gigantes, várias situações. Eu penso que esse texto básico oferece algumas diretrizes para as nossas vidas. Amém? Primeira diretriz: corta do altar para a igreja. Não darmos ouvidos à voz dos gigantes. Qual é a primeira diretriz? Não darmos ouvidos à voz dos gigantes. O abençoado estão lá fora? Está bem o irmão? Os irmãos? Alci, o Davi? Não tô. Ah, tá. Ele está bem?
Ah, tá. Vejamos, 1 Samuel 17, estou vendo ali, versículo 24 a 27. Não darmos ouvidos à voz dos gigantes. Vamos lá. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. A história de Davi e Golias é ambitado de um momento de crise e de medo. Um medo existencial, meus amados, para a nação de Israel. A presença de Golias tornava o confronto singularmente paralisante. O objetivo era claro: o campeão vitorioso definiria o destino das duas nações. Saul e todo Israel estavam muito aterrorizados. Este era um tempo de declínio na liderança israelita, com o povo desalento, em vez de confiar em Deus. Amém? Sabe, igreja, internautas, se fizermos projeção a dar ouvidos ao fracasso, o gigante cresce ainda mais, a ansiedade cresce ainda mais, o desespero cresce ainda mais. A afronta de Golias não era apenas contra as tropas de Israel, era um insulto contra o Deus de Israel, uma blasfêmia contra o Deus vivo, como vimos. Era o quê? Uma batalha espiritual entre a verdade e a falsidade, entre a fé e a incredulidade. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Entre a verdade e a falsidade. Entre a fé e a incredulidade. Quantas vezes, quando estamos com problemas sérios, amados, é a fraqueza, mas parece que estamos incrédulos. Parece que, sabe, essa foi a primeira diretriz. A segunda: você não pode ficar examinando os fracassos do ontem, você tem que olhar para as possibilidades do hoje. Amém? Amém? Amados, essa é a palavra de Deus. Nesse versículo, pastor Lance podia pregar de uma outra forma, eu prego de outra forma, outro pastor de outra forma, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que Deus dá para nos ensinar, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Quem é que não tem fraqueza aqui? Então, amado, vejamos 1 Samuel 16, do versículo 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e venha, enviar-te-ei a Jessé, a belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Isso Deus falando ao profeta. Disse Samuel:
comerei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele pensou, era um homem forte, famoso. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o quê? O homem. O homem vê o quê? O exterior. Porém o Senhor, o coração. Então, glória a Deus. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém, outro filho dele. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, profeta. Porém Samuel disse a Jessé, pai de Davi e dos 7 irmãos: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. O próprio pai nem acreditava. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era de ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é Eli. Aleluia. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pense comigo. Se Davi pensasse assim: sou um dos menores dos filhos, só apacento as ovelhas, ninguém me valoriza, sou de pequena estátua, ninguém acredita nos meus talentos, ninguém acredita na minha coragem. Se ele pensasse desta forma, fui esquecido. E eu digo para a igreja: muitas pessoas se sentem diminuídas, muitas pessoas lamentam em dizer: eu não nasci num berço de ouro, eu não estudei num colégio à altura, eu não consegui fazer uma faculdade. Ninguém acredita em mim. Se Davi pensasse desta forma, ele seria frustrado, ele seria amargurado. Então, amada igreja, isso é uma lição para nós. Como ver a vida em outro sentido, como cristãos, claro. Não importa se as pessoas não te enxergam. O que importa é que você é alguém que Deus te escolheu, aleluia, como escolheu Davi, que Deus te ama, aleluia, e vai te usar da maneira dele, mesmo com as suas fraquezas. Você recebe? Aleluia! Eu recebo esta palavra. Amados, 1 Samuel 17, 28 a 30, estamos caminhando neste livro maravilhoso, 1 Samuel, de 28 a 30.
ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, olha, amadas, vocês vão entender o recado de Deus. Falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra o próprio irmão, Davi, e disse: por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas? Está desdenhando do irmão, não é verdade? Deixaste as poucas ovelhas num deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Eliabe era seu irmão mais velho. O ponto aqui é o seguinte: para você vencer dificuldades gigantes na vida, você precisa lidar com os seus críticos. É no trabalho. Realmente não encontramos isso? Digo, se você é levantado por Deus para fazer algo relevante, que não enfrente críticas, infelizmente. A crítica, agora anotem bem, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Dependendo da situação de quem fez, de quem faz a crítica. Quando uma crítica vem para ajudar você, a pessoa fala assim: eu também, talvez eu fizesse de outro modo. Você não acha que poderia fazer assim, assado? Você não acha que poderia fazer de um outro jeito? Quem sabe? Deu uma sugestão. O que você achou da minha ideia? Ainda pergunta. Por outro lado, a crítica maldosa, desumana, injusta, que não tem nenhum objetivo em ajudar, de ver você caminhar com vitórias, como foi o Eliabe para Davi, e sim de prejudicar o propósito para te derrubar. Então a crítica, ela dói sim. Primeiro, quando a crítica vem daquela pessoa que deveria estar do nosso lado, está fermentando contra nós. E quem está criticando Davi aqui? Seu próprio irmão Eliabe. Não faz sentido isso. Não é do agrado de Deus. E pense, dentro da igreja do Senhor, que prega a palavra, todos nós aqui pregamos, todos nós conhecemos, servindo a um Deus todo-poderoso, um irmão contra outro irmão, ou criticando seu líder, não pode ter este sentimento de rebelião dentro da igreja. Nós queremos ver prodígios e maravilha, não pode haver isso dentro de uma igreja. Se não for do meu jeito, não vai, não é assim. Desestabiliza. Não pode, é impossível, inimaginável o que Davi enfrentou. Então Deus deixa tudo como lição, amém? Pergunto, o que você faz quando você recebe crítica? E Davi nos deu essa lição, como vimos no versículo 28 a 30. Quando seu irmão Eliabe o criticou e Davi fala, vamos novamente, 1 Samuel 17, 29 a 37. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul. Saul mandou o quê? Chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi:
contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas. Ora, Davi respondeu para ele: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, veio um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles. Olha a fé dele, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Ele enfrentou, ele não ficou desmotivado, ele não cresceu, que foi a palavra negativa do irmão, ele não olhou o gigante. Vocês estão entendendo o recado de Deus? Eu sei que é difícil, corta do altar para a igreja, a ansiedade vem, às vezes perguntamos o porquê, por que isso, por que aquilo. Aleluia. Digo algo, nós temos visto muitas pessoas doentes emocionalmente. Algumas palavras impensadas de outro não devemos guardar no coração. Diga: não devemos guardar, não. Perdoe, amados, porque, como vimos Davi, ele desviou o pensamento, aquelas palavras do seu irmão mais velho, e falou para Saul quando o chamou. Ele falou com convicção, ele falou com firmeza, ele não foi triste, amaldiçoando o irmão, não, ele falou com fé. Eu apacentava as ovelhas, feri o leão, feri o urso e livrei a minha ovelhinha da sua boca. Davi era especialista nisso, com uma pedra. Vários ensinamentos o Senhor está trazendo nesta manhã, amém? Uma funda, uma flecha, uma arma de arremesso simples, como uma bolsa, amados, no centro para segurar um projeto que era uma pedra. O que aprendemos com esta lição? O que aprendemos? Você não pode enfrentar os desafios da sua vida imitando os outros, mas fazer com zelo aquilo que você domina. O que Davi dominava? Não é verdade? Ele dominava trabalhar com uma pedra. O que Deus chamou para você fazer, seja um especialista. Se Deus te chamou para ser um pastor, se Deus te chamou para ser um profissional liberal, numa área específica, o que for, dona de casa, o que for, manicure, faça com excelência, dê glórias a Deus. Eu trago uma ilustração. Ela é pura e é verdadeira. A empresa Ford de carros é o meu segundo, eu sempre gostei desse carro. Em 1903, foi criada por Henry Ford, um engenheiro, ele era engenheiro, e foi pioneiro na produção em massa de automóveis, com a invenção da linha de montagem, e desenvolveu esta linha de montagem, e pensou uma coisa: a maioria dos meus carros são de luxo, sobre a marca Lincoln. Também tenho tratores, caminhões. E ele pensou, colocou em prática, ele era engenheiro, ele disse: eu vou fazer carros populares, por isso que eu tenho, é o segundo que eu tenho, para que todos possam usar, amém? E na montagem da sua fábrica nos Estados Unidos, ele convidou para fazer a montagem, porque na parte elétrica era um outro engenheiro elétrico da América, um anãozinho, deformado,
com o nome de Charles Proteus. Amados, ele trabalhou na linha de montagem diretamente na parte elétrica. Ele foi uma figura crucial na engenharia e formou geradores que alimentavam a fábrica da Ford. Aí tudo bem, estava tudo normalizado, aí passado o tempo. Certa feita, teve uma grande pane na fábrica, com muitos prejuízos. Uma semana parados, vários engenheiros tentaram consertar sem sucesso. Foi quando Ford lembrou de chamar Charles, o anãozinho. Mandou chamar, disse, ele é bom na parte elétrica, os geradores são deles. Ele veio, Charles veio, mexeu aqui, mexeu acolá. Em menos de 1 hora, eles estavam lá em 1 semana e pouco e não conseguiram fazer. Ele, em menos de 1 hora, estava tudo funcionando. Amém. Aí ele mandou a conta, eu vou mandar a conta. $10 mil. Henry Ford, embora muito rico, achou um exagero o preço cobrado e disse, Charles, você me desculpa, você está cobrando $10 mil por menos de 1 hora de serviço? E Charles respondeu, discriminando por quê? Bom, $100 pelo tempo gasto em mexer em seus motores. 9.900 pelo meu conhecimento exato, técnico, para deixar tudo funcionando. Total, $10 mil. Ford estava diante de um especialista. Vocês vão entender. Então, meu irmão, se Deus te chamou você para fazer algo, faça com excelência. Dê glórias a Deus. Davi era um doutor com aquela pedra na mão. Mas notem comigo, vejam, tem mais um princípio. 1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso aqui é o importante. Olha, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a fé, olha a convicção e a certeza de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas, feras da terra, e toda a terra saberá o quê? Que há Deus em Israel. Por isso não podemos trocar a nossa confissão nos momentos difíceis. Murmuração que não agrada a Deus. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor o quê? É a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É um ponto fulcral desta passagem. E o seguinte, a vitória sobre os nossos desafios gigantes não é somente resultado. Vocês viram tudo o que o Senhor mostrou, dando exemplo da empresa de carros Ford, de tudo que foi falado. A vitória sobre os nossos desafios não é somente resultado sobre os nossos esforços e experiência, como também mostramos, temos que nos adequar, temos que nos honrar, temos que estar ali para os nossos desafios, não somente, mas o resultado da ação soberana de Deus em nós
e através de nós. É isso que nos leva à vitória. Vocês entenderam para chegar aqui o que Deus mostrou antes em todas as passagens? Amém? Com isso, naquilo que Deus te chamou, devemos estudar, aprimorar, aperfeiçoar, dedicarmos por inteiro. E não se esqueçam, mas quem nos dá a vitória é o Senhor. Quem faz é Deus. Não tem espaço para vanglória, soberba ou colocar o nosso nome no pedestal. Igreja do Senhor, podemos ir às cartas do apóstolo Paulo, homem preparado. Ele se dedicou a estudar, ele orava, ele se desbravou, amado, estabeleceu lideranças. Ele sofreu açoites, humilhações, mas quando ele vai, amados, fazer qualquer coisa, ele não diz, eu fiz. Ele fala, Deus fez. Deus fez. Ele fala, Deus fez. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, o quê? Sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Dê glórias a Deus, enfatizando que a capacidade e a eficácia, ela vem de Deus e não dele próprio. Como isto é importante, amada igreja, nós vamos apenas ser um instrumento. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Vocês viram os exemplos que Deus falou sobre Beethoven, falou sobre o pianista, sobre aquele... Amado, vimos vários exemplos, como vimos no versículo 46. Davi era capaz, mas quem entregou e fez tudo foi Deus. Foi Deus. Diga para o irmão do lado, foi Deus. Foi Deus, Jorge Mota. Foi Deus, igreja. Foi Deus, internauta. Isso é um princípio muito importante, seja na sua vida pessoal, familiar, na igreja, no trabalho, onde quer. A glória só pertence a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Davi ouviu as provocações de Golias. Davi ouviu e testemunhou o medo paralisante de Israel. Ele viu. Ao contrário, Saul e seus soldados. E Davi não se deixou impressionar pela aparência intimidadora do gigante. Que fé, hein? Essa percepção e além do que os sentidos poderiam captar. E via a situação com os olhos da fé, focado nas honras de Deus e convicto de que a vitória viria de quem? Do Senhor. Ele se submeteu. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente temos que dizer, eu vou contra ti, problema em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, doença em nome do Senhor dos Exércitos. Você não é maior do que o meu Deus. Amém. Nós vimos, amado, aquele escritor surdo, com 27 anos, ele não se importou, 44, foi um dos maiores, explodiu. A mesma coisa Beethoven. E vários outros testemunhos. Então, como vimos a história de Davi, se torna um modelo de ensino, se torna um modelo de inspiração para a minha vida, para as nossas vidas. Em nossos dias também nos deparamos com gigantes. Deparamos. Desemprego, dívidas esmagadoras,
ansiedade, problemas que nos assombram. Oi, quem é aqui que não tem isso? Não é verdade? Há momentos que nós sentimos como os soldados de Saul, encolhidos pelo medo, incapazes de avançar, ou mesmo de enxergar uma saída. A voz do pessimismo se torna grande, se torna alta, ela fica na altura do gigante. Não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela nos oferece uma perspectiva bem diferente. A história de Davi e Golias é um testemunho de fé, que nos capacita a fazermos grandes coisas para Deus e pararmos de olhar o tamanho do gigante. Pare de olhar, como vimos na diretriz, uma das diretrizes. Não olhe para trás, não olhe de ontem. Veja a perspectiva da agora em diante. O Senhor preparou tudo no início para entendermos. A palavra nos desafia a revigorar a nossa fé, a confiar no poder divino e lutar nossas batalhas com a certeza de que a vitória pertence a quem? Ao Senhor. Pois Deus é a força motora que capacita-nos a transcender nossas limitações para enfrentarmos desafios aparentemente invencíveis. Eu estou num desafio, amados, que no dia que eu ia perder algo que não posso perder, que é minha assistência médica, houve aquele problema que eu fiquei internada 2 dias, porque por dentro eu estava preocupada, foi tudo junto. Eu tinha que ir no Detran, ainda não operei a vista, com medo de não passar, houve esse problema junto com o golpe, que sofri tudo na mesma semana. Eu sou humana, eu sou carne, e voluntariamente eu fui ficando preocupada. Eu digo, hoje vai decidir lá, num órgão, não quero falar o nome, estava dentro do Detran, resolvendo as coisas, e ali vi tudo preto, caí, ali bom, enfim, me internei, fiquei 2 dias, os médicos disseram, teve AVC, faz exame, 2 dias internado, exame tudo quanto é lado, graças a Deus, nada, uma arritmia, sim, porque desde a nascença eu tenho prolapso da válvula mitral, a válvula estava ali quietinha, com a ansiedade, então ela mexeu um pouquinho, onde deu arritmia, e estou em tratamento, 6 meses agora eu tenho que fazer ecocardiograma, mas tudo, amados, Deus não permitiu. E naquele dia que estava decidido eu perder, está até hoje parado lá. Deus é sabedor de todas as coisas. Eu sou humana, eu sou gente, nós somos humanos. Então Deus é a nossa força motora. Ele capacita-nos, amados. E Davi nos ensina que a batalha não é vencida pela força do homem. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, amém? A palavra de Deus, a do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele, o quê? Eu me refugio no Senhor, amém? Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Você pode dizer isso? Quantos combates você teve na vida? Nossa, amados, de sorte que os meus braços
vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, aleluia. A tua direita me susteve e a tua demência me engrandeceu. Glória a Deus por isso. A ideia central, primeiro, a perspectiva de fé. Qual foi a primeira? Não darmos ouvidos à voz dos gigantes, e sim olharmos para a grandeza de Deus. Amém? Qual foi a primeira perspectiva? Não darmos ouvidos à voz do gigante. Você está dando ouvido àquele problema, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, virar um gigante na tua vida. Enquanto Saul e os soldados viam Golias e tremiam, e Davi viu como uma oportunidade de Deus usá-lo como instrumento para a glória do Senhor. Como vimos, o pianista Beethoven, ele não se importou com a cegueira, e outros mais. Eles se dedicaram, olharam para frente e eles cresceram. Amados, por isso que Deus disse, se tiver fé do tamanho de uma mostarda. A fé agrada a Deus, Hebreus 11. A fé nos convida a mudar nossa lente. Diga, a fé nos convida a mudar nossa lente. Não é para ignorar o problema, mas para vê-los sobre o quê? A ótica da soberania de Deus. Amém? Segundo, qual foi o segunda diretriz? Não ficar olhando os fracassos de ontem, e sim olhar para as possibilidades de hoje. Amém? Através das experiências, pois Deus prepara seus filhos para grandes propósitos. Estamos chegando nos minutos finais. 1 Samuel 17, 48 a 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoz, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-lhe sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. A simplicidade, eu repeti esse versículo para ficar bem gravado, a simplicidade dos meios divinos, quando exercitamos a nossa fé, é mais poderosa do que a mais sofisticada das armas humanas. O Senhor não precisa de espadas, nem de lanças. Ele é capaz de livrar o seu povo segundo o seu poder e soberania. Deus é soberano, dê glórias a Deus. Irmãos amados, a igreja é uma família espiritual. Mas um exército também. Somos um exército. Por isso, amados, que temos a nossa lista em PDF, em oração. Todos os dias eu oro para... Nós oramos, 4 da manhã ele levanta, eu já sei que se eu estou acordada, eu oro, que sei que ele está lá, no reflexório dele lá. 6 e pouco já está mandando o devocional. Eu oro o dia todo, intercedendo por um, por outro. Não precisa ficar falando. Intercedi por você. Hoje eu falei para ele, intercedi. Não precisa. Deus sabe. Somos um exército. E se todos nós dermos as mãos, fazermos as mesmas coisas, não, às vezes nem pensar somente na gente, no irmão, o Senhor te abençoa. Nesse dia você orou para aquele irmão necessitado. Amada igreja, nós somos uma família espiritual.
Olha a soberania de Deus. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Eu não conhecia você. Eu não conhecia os irmãos não me conheciam. Eu estava contando algo há muitos anos atrás, ali, na Albano Fragoso. Irmã Sueli, eu nem conhecia a irmã Sueli. Depois de vários, quase 20 anos, 15 anos, ela foi parar na igreja de Botafogo. Ela disse, eu acho que essa daí, eu acho que é a nora do padeiro lá, da padaria Plus Ultra. Eu vim saber que ela morou ali perto de mim. E ela viu a minha luta e eu não sabia. Amados, Deus é soberano. Deus é soberano, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele é onisciente. Ele que me deu forças, Ele que me dá forças, Ele que te dá forças. O Senhor não precisa de espada nem de lança, Ele é capaz de livrar o seu povo, segundo o seu poder e soberania. Amados irmãos, a igreja é uma família espiritual, repito, mas um exército. Somos o quê? Soldados de Cristo. Estamos aqui glorificando a Deus. Amado, separa o domingo para o Senhor. O Senhor vai e te abençoa em outras áreas. Você pode ser usado, Deus não pode ser descartado. Se sobrar tempo, não pode ser assim. Você pode ser usado por Deus para encorajar outras pessoas a vencerem. Para um pouquinho. Pensa nas pessoas que você conhece da sua igreja. Hoje foi até falado, ele não sabe o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que Deus me deu. E ele falou no momento administrativo, pastor Anderson, nós somos um exército, somos uma família. Você não conhece direito os problemas das pessoas, está faltoso, então faz uma ligação, faz uma visita, ou então coloca no zap uma palavra de ânimo, dá um telefonema. Ô fulano, cadê você? Você está bem? Como passou a semana? Amado, todo dia nós fazemos isso. Todo dia. Se nós encorajarmos outros, você será uma bênção. Pois não está pensando somente em você. A igreja é uma comunidade de quê? De encorajamento. Davi é um tipo de Messias. Por isso que Jesus é chamado como o quê? Filho de Davi. E o nosso maior exemplo não é Davi, mas o nosso maior exemplo é o Filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, amados, Mateus 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que os precediam, como as que o seguiam, clamavam, hosana o quê? Ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Eu termino dizendo, havia gigantes que nunca iríamos derrotar. Aí você agora vai me dar razão. A morte, o pecado, o diabo. Quem venceu esses gigantes? Esses. Jesus. Estávamos mortos, prostrados, e Ele nos deu vida. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Estamos sentados na mesa com o Rei. Amado, dê glórias a Deus, pelo amor de Deus. Você tem que valorizar isso. Então, Ele nos faz mais que vencedores. Não importa a grandeza do seu problema, o tamanho da sua aflição, não. Não importa qual fraco você seja, o que importa é que o Filho de Davi é o Todo-Poderoso para nos dar a vitória nesta manhã, conduzindo-nos em triunfo. Aleluia. E tributamos a Ele toda a honra, tributamos a Ele toda a glória,
dando uma linda salva de palmas em louvor e gratidão. A palma mais bonita, dizer: Senhor, obrigada. Senhor, eu te agradeço, Jesus. Esse culto, Pai, é oferecido a Ti com gratidão. Obrigada por tudo. Obrigada pelas aflições do passado. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor me conduziu em triunfo. Obrigada por eu estar viva, por estarmos aqui reunidos, Senhor. E daqui para frente, Pai, qualquer aflição, e vamos continuar louvando. Louva de todo o teu coração, pois o Senhor está no meio de nós. O Senhor está dizendo: aleluia. Troca o teu fardo com o meu, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fazendo isto, você verá que tudo vai ser mudado. Agora eu termino com esta frase. Você pode ver junto comigo? Deus pode usar, isso aí é o resumo de toda a pregação. Deus pode usar as nossas experiências passadas para nos preparar o quê? Para futuros acontecimentos. A fé de Davi fundamentava-se em algo mais seguro do que a sua experiência como um pastor de ovelha. Contudo, essa experiência era a evidência de quê? Da fidelidade de Deus em sua vida. Pois Deus não desperdiça nada da nossa jornada. As habilidades que adquirimos, as lutas que enfrentamos, as vitórias e até as derrotas que experimentamos, tudo pode ser o quê? Um preparo divino para o gigante que está à nossa frente. E em cada pequena fidelidade, e em cada obstáculo transposto, com o amparo de Deus, que se forja a inabalável convicção da fé, erguendo a fortaleza necessária para o vindouro desafio. Qualquer desafio à frente. Lembre-se, amados, que o Senhor, Ele dará forças. Você vai enfrentar, você vai passar e você vai dizer: como eu consegui chegar até aqui, e ver o que já passou e aonde você está e aonde você estava. Esse é o recado de Deus para ti nesta manhã. Que assim seja e assim diz o Senhor. Amém?